sobre alguma coisa do Evangelho e eu vou estar compartilhando isso com vocês. A quem possa interessar, às vezes ajuda um pouco a entender o que é a doutrina espírita, os livros que o pessoal da fraternidade está passando para a gente estudar, os textos. Quem sabe não dá uma luz, não orienta. Essa é uma doutrina tão bonita, tão confortadora. É tão bom a gente saber que a vida não acaba depois que a morte chega e que as pessoas que a gente ama e que se foram ainda continuam perto de nós e a vida continua e que aqui na Terra é só um estágio que a gente faz para poder validar se as conquistas morais que a gente teve no mundo espiritual, se elas realmente estão enraizadas dentro de nós. E é isso, a vida aqui na Terra é só um estágio, e essa certeza de que a vida não acaba com a morte nos dá a certeza também de que tudo passa. E qualquer coisa que a gente esteja passando aqui na Terra é passageira, e que Deus está no comando, e que muitas vezes a gente não sabe por que nos acontece alguma coisa, mas Deus sabe com essa perspectiva da vida imortal. Jesus já falava, né? Meu reino não é desse mundo. E, assim, para aqueles que gostam de pegar a Bíblia ao pé da letra, gente, a ressurreição de Cristo, ele apareceu em espírito, ele não estava no corpo de carne, mas mesmo assim ele continuava vivo. E tirando, além dele, várias outras pessoas já relataram, tem até programa na TV a cabo, tem muito tempo que eu não assisto, falando da questão de fantasmas, e, enfim, a vida não acaba com a morte. Aí hoje eu vou ler para vocês, eu estou fazendo um estudo de mediunidade lá na fraternidade. Se as pessoas soubessem a quantidade de gente obsidiada que existe, e muitos dos problemas psiquiátricos, convulsão, esquizofrenia, vozes na cabeça, não é loucura, mas são os espíritos influenciando negativamente a vida da gente, de acordo com a nossa vibração. Então, eu acho assim, fundamental a gente fazer um estudo sobre mediunidade, para ajudar as pessoas a elas estarem inteiras. Eu estou falando isso por experiência própria, eu estou passando por um processo obsessivo muito forte, que graças a Deus está me fazendo ter consciência de muita coisa, mas eu tenho o hábito de poder procurar agradecer tudo aquilo que me acontece, até as coisas ruins. Mas muita gente passando por depressões, síndrome do pânico e várias doenças mentais, na verdade, são processos obsessivos. E todos nós somos influenciados por espíritos aqui na Terra, não se enganem. Algumas pessoas que, não é o meu caso, não são tão endividadas, são mais elevadas, são mais influenciadas por espíritos nobres, mas a grande maioria das pessoas são influenciadas por espíritos com menos luz. E às vezes eles não fazem nem por maldade, eles fazem por ignorância. E a gente precisa conhecer os mecanismos da mediunidade para poder se proteger. Então, hoje, a gente está estudando esse livro aqui lá na FEIG, na Fraternidade de Irmãos Lacos, e eu vou ler aqui o primeiro texto do livro para vocês. Espero que gostem. Qualquer coisa, deixem nos comentários, me sigam, me curtam o vídeo, deixem os comentários. E vamos aprender junto, né, gente? A vida é isso, a gente tem que ter conquistas morais e conquistas intelectuais. Módulo 1, Fundamento ao estudo da mediunidade. A evolução histórica da mediunidade. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Vemos assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus, com a letra minúscula, a tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como fenômenos da natureza e até habilidades percebidas em outro indivíduo que o distinguia dos demais. Em consequência, rendiam-lhe cultos e, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvido, os povos primitivos ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 667 a 673. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. A gente não compreendia a natureza, então tudo era milagre. A gente não compreendia o porquê de um raio, de um trovão, e aí
virou um Deus, a gente não entendia a força dos mares, e aí virou um Deus. Quanto menos a gente compreende a natureza, mais a gente mistifica as coisas. E é por isso que estudar a mediunidade, estudar sobre as questões do mundo espiritual é muito importante, porque à medida que a gente vai tomando conhecimento, a gente vai desmistificando e entendendo que tudo tem um fundamento teórico, que ainda não está, a gente ainda não tem condição de compreender, mas tudo tem um fundamento teórico. À medida que avança o nosso conhecimento, cai por terra todos os misticismos e a gente começa a compreender que tudo na natureza é perfeito, não existem milagres, e a gente que ainda não consegue compreender a natureza dos fenômenos. Um exemplo bobo, quem consegue explicar Deus, Deus vai além da nossa compreensão. Os espíritos nos dizem, nos livros do Allan Kardec, que nos falta um sentido ainda, a gente ser capaz de compreender Deus, igual a gente tem visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato, nos falta um sentido que nos seja capaz de compreender Deus. Esse sentido de conseguir, eu imagino, né, de captar a energia, de sentir a energia das pessoas, e tudo é energia. Quem falou isso foi Einstein, não sou eu. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas é isso. A gente precisa estudar bastante para poder entender e desmistificar toda essa loucura que as pessoas fazem, esse misticismo doido que leva a uma fé cega, sem raciocínio, que faz as pessoas, em nome de Alá, em nome de Deus, matar as pessoas, prejudicar, ofender. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. As paixões que as pessoas são motivadas por ela em nome de Deus, não é de Deus. As paixões é uma coisa muito humana do nosso ego. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece o amor e menos paixão a gente tem pelas coisas que nos rodeiam. Enfim, vamos continuar. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. Mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. O conhecimento que a gente adquiriu em uma outra vida, a gente traz para essa vida. Por isso que tem alguns conhecimentos que são inatos para a gente. Perante tais condições, aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. O fluido cósmico universal, isso aprendi na fraternidade, não tem a fonte. É a base de toda a matéria. Existe a parte espiritual, que é a essência, toda a essência espiritual vem dela, que é do Uno, e existe a parte da matéria, que vem do fluido cósmico universal. Com este avanço, inicia-se o processo civilizatório propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. Utilizando um mecanismo de cocriação em plano menor, como assinala o espírito André Luiz, aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam as passagens dos milênios. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, primeira parte, Cocriação em Plano Menor. Estou doido para ler esse livro. Quando eu ler, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pois é, aí, saindo do espiritismo, mas indo para o esoterismo, indo para as religiões mais esotéricas, eles falam que o primeiro princípio de todos é o princípio do mentalismo, que tudo é mental. A gente cocria primeiro no plano mental, para depois as coisas se manifestarem na vida material. Por isso que é perigosíssimo a gente ser negativo, a gente ser pessimista, a gente alimentar medo, preocupação, porque é isso que a gente atrai para nós. E é isso que me incomoda bastante, isso que quando a gente está com um processo obsessivo, o que a gente pensa, quais são os pensamentos repetitivos que a gente tem. É aquele pensamento forte que não consegue desgarrar da gente. Dos nossos medos, das nossas preocupações, das nossas crenças, dos nossos boicotes, a gente achar que não vai dar conta, achar que não é bom o bastante, ou então tudo aquilo que a gente tem medo, a gente começa a visualizar, e é isso que a gente atrai. Então, é muito importante, tudo é mentalismo no universo, então é muito importante a gente ser otimista com relação à vida, para a vida ser boa conosco. Quando a gente sorri para a vida sorri para nós de volta. E eu acho que o mais importante da gente fazer esse estudo
da mediunidade, da minha parte, o que mais está me motivando é para que eu consiga ter um pensamento elevado por mais tempo, eu consiga confiar em Deus acima de tudo, e não deixar que as preocupações tomem conta, os medos sobressaiam, porque eles usam muito isso contra a gente. E, por exemplo, o passarinho, tem uma fala, eu não sei de onde que eu li isso, mas o passarinho não preocupa se ele vai encontrar comida no dia seguinte. Deus não deixa faltar. Deus nos dá tudo que a gente precisa. Eu passei por uma experiência muito forte na minha vida recentemente, que me tiraram tudo e Deus não me deixou faltar nada, pelo contrário, eu tinha tudo com muita abundância. Mas por quê? Porque eu estava num processo de muita entrega a Deus, muita confiança, foi um processo muito transformador. E é isso, quando a gente confia em Deus, Deus não nos desampara. O problema é que quando a gente alimenta esses sentimentos ruins, infelizmente é isso que a gente atrai para a nossa vida. E é isso que eu quero conquistar com todo esse estudo. E eu desejo a vocês também, para que a gente desperte através do amor. A gente vê tanta gente falando isso, mas tudo é sofrimento, tudo é dor. Só é dor porque a gente não consegue despertar através do amor, a gente não consegue ouvir o nosso eu sagrado. A partir do momento que a gente começar a despertar através do amor, a nossa vida será só bênção, glória, gratidão, alegria e felicidade. Então, que esses estudos aqui possam te levar a despertar através do amor para as realidades espirituais. Já dizia Jesus, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado para acréscimo. E é isso, os animais não precisam se preocupar se vai faltar comida para eles no dia seguinte, eles simplesmente vivem um dia de cada vez. E é isso que a gente tem que começar a aprender. E uma das coisas assim que distinguem quando a gente deixa de ser, no processo evolutivo, a gente deixa de ser animal e começa a ser um ser racional, é o pensamento contínuo o tempo inteiro. A gente pensa o tempo inteiro. O animal pensa, o animal sente, mas ele não pensa o tempo inteiro. A gente não, a gente pensa o tempo inteiro. É uma das coisas mais assim fantásticas que eu aprendi. Eu agradeço muito a Deus por ter aprendido isso. A pessoa que me ensinou, peço para abençoá-la eternamente, é a meditar, é a silenciar a mente. É um processo muito difícil. No começo é muito difícil silenciar a mente. Eu preciso exercício e treino. Mas depois dá uma sensação tão boa de a gente conseguir esvaziar essas preocupações, esses medos. Às vezes é uma angústia que dá um aperto no peito, você vai lá, começa a meditar serena, aquilo ali passa, e tudo passa, tudo passa. A vida não é, os fatos, eles não são os fatos em si. A gente enxerga os fatos como nós interpretamos o que nos acontece. E essa interpretação, ela é muito ela é filtrada pelas nossas emoções, que na maior parte das vezes estão doentes e estão em desequilíbrio. Então, quando a gente faz um estudo sério de qualquer religião, eu estou fazendo aqui da religião espírita, porque eu acredito na vida após a morte, e várias religiões também acreditam. Mas quando a gente faz um estudo sério para procurar se autoconhecer, eu acho que fundamental é isso, o autoconhecimento, a gente começa a educar nossas emoções e começa a ser mais positivo com relação à vida e começa a atrair coisas melhores para nós. Enfim, na perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determina as leis divinas. Todos nós somos fadados à evolução. Um dia nós seremos puros e perfeitos, conforme Jesus. Mas até lá, tem um bom pedaço de chão para a gente percorrer. Não que a gente não tenha muita luz. Eu acredito que aqui na face da Terra tem muito mais pessoas boas do que ruins. Mas a gente erra muito e não erra por maldade, a gente erra por ignorância. Porque a gente é mal orientado, porque a gente tem crenças erradas, porque somos motivados por questões materiais ao invés de questões espirituais. Então, enfim. Mas a maior parte das pessoas são boas. E quando a gente erra, não é porque a gente quer errar. É aquela frase de Paulo: não é o bem que eu faço, mas o mal que eu ainda não que eu não quero e ainda faço. E essa é a nossa condição aqui como humanidade. Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, que é o que a gente chama de perispírito, se aperfeiçoasse também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. E, meu bem, estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu estou gravando, eu quero deixar registrado para você, para o Leandro, para o Fábio e para o Iago, para que vocês um dia possam entrar aqui e assistir.
Você quer participar comigo? Quer comentar? Não, deixa a mamãe gravar, filho. Não quero contar. Tem apontador aqui, ó. Não tem, não. Não vou deixar você mexer com o estilete. Minha filha usa estilete há muito mais tempo. Tá bom, Paulinho, mas eu estou gravando. Você vai me deixar gravar. Estou criando uma vida boa para nós. Caralho, mãe, precisa fazer a cena. Eu te empresto, mas esse daqui é lápis de desenho. Depois eu te empresto. Não tem lápis de escrever, não? Essa lápis estragou, né? Quer a minha emprestada? Por favor. Tá, agora deixa eu gravar, por favor. Empresta ali. Começa daqui. Qual ponto? 07. Minha 07 foi... O quê? Beijo pra você, você é 07. A minha 09, o meu grafite 09 foi roubado. Fecha a porta. Gente, me desculpem. Desculpa, viu, gente? Eu falei que eu iria gravar isso daqui conforme vida real, procuro preservar ao máximo os meninos, mas eu acho que a gente aplica no dia a dia o evangelho. Não quero aqui estar fazendo uma coisa, botar a câmera tá ligada e depois virar e ser outra coisa. É claro que dentro do possível eu vou preservar os meninos, a internet é um lugar que ainda tem muita gente bacana, mas é um lugar que às vezes me assusta. Eu queria muito compartilhar o evangelho que eu faço com vocês, o culto no lar que eu faço toda semana. Mas eu ainda não estou preparada. Porque no Evangelho eu falo todas as questões que me afligem e peço muito a Deus e aos amigos espirituais para me orientar como proceder com isso na vida real, porque a gente estuda o Evangelho para poder aplicar na prática. Então, vocês me perdoem essa interrupção, mas isso daqui eu não vou mascarar nada, não vou criar uma realidade. É isso aqui. Todos os dias de manhã eu pego, faço o estudo, compartilho com vocês e é isso que vocês vão ver. De vez em quando vai chegar um menino aqui, vai colocar uma carinha, vai pedir alguma coisa. E é isso, é com muito amor, paciência. Às vezes a gente não tem paciência a gente quer fazer muitas nossas coisas, quer que tudo seja perfeito e quer que as coisas saiam do nosso jeito e chega alguém querendo atenção, querendo cuidado e a gente não tem aquela boa vontade para ser bom com as pessoas, porque a gente está mais preocupado naquilo que a gente deseja. E quanto mais eu estudo o Evangelho, mais eu tenho certeza que o propósito da gente existir é fazer bem para o outro, então trabalhar essa paciência, essa amorosidade, esse carinho, principalmente com as pessoas dentro da nossa casa, é fundamental. Então não se... Eu peço mil perdões pela interrupção, mas essa é a minha vida e vocês vão estar convivendo comigo tal qual ela é, tá? Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores. A gente é assistido aqui o tempo inteiro pelos bons espíritos, tá? Eles nos guiam, eles nos governam. A gente tem um eu superior também, que sabe de todas as nossas existências, que está gravado na consciência, mas a gente não tem memória dele. E ele nos conduz, ele sabe que ele quer ser perfeito, quer ser puro, e ele nos conduz em todas as experiências. Por isso, muitas vezes vem a dor quando a gente está no caminho errado, quando a gente está com crenças motivadas principalmente pelo nosso ego, ele vem dar aquele chacoalhão para que a gente desperte para o amor, para a bondade, para a compaixão, para a misericórdia, para que a gente se passe na própria pele aquilo que a gente fez o outro sentir. Mas nós somos o tempo inteiro guiados pelos nossos mestres, nossos amigos espirituais que nos guiam o tempo inteiro, que nos orientam, e também pelo nosso eu sagrado. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, o perispírito, se aperfeiçoasse também, e como resultado produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. É o que eu falei da gente pensar positivo, da gente, se a gente for negativo, preocupado, angustiado, a gente vai atrair semelhantes, a gente vai atrair exatamente aquilo. Se a gente tem medo de alguma coisa, a gente quer evitar de qualquer forma, para evitar a dor que aquele medo nos traz, a gente está vibrando é aquilo. Então, o universo não entende ou não. Então, a gente tem que, por exemplo, recentemente foi a questão do Covid, muita gente com medo do Covid,
Vibrar o medo do Covid iria atrair o Covid para nós. A gente tinha que vibrar saúde para nós, para a humanidade inteira. Um exemplo bobo, né? Mas então é isso, a gente tem que começar a ser positivo, ter palavras positivas na nossa boca, ter pensamentos positivos para a gente atrair espíritos semelhantes, tanto encarnados quanto desencarnados. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é amor, é bondade, é compaixão, é misericórdia, é benevolência, é isso que a gente tem que buscar ter no nosso dia a dia, para a gente atrair isso para nós. Tem muita gente boa no mundo, muita gente. Muito espírito bom também na face da Terra, encarnado e desencarnado. Mas tem muita gente perdida com pouca luz, muito presa à matéria. À medida que o espírito anda. Nesse processo, as suas faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. Então, tudo que a gente passa na vida, seja coisa boa, seja ruim, é para reforçar essa crença que a gente precisa melhorar o nosso padrão de pensamento. A gente precisa ter sentimentos melhores. O pensamento, ele cria os nossos sentimentos. Os sentimentos, ele cria as nossas atitudes e as nossas palavras. Se a gente tem um pensamento mais generoso, mais benevolente, mais misericordioso, a gente vai ter um sentimento de mais compaixão, a gente vai ser melhor, vai se importar mais com o outro, e isso vai levar atitudes e palavras que se importem uns com os outros. E aqui na Terra eu detesto aquela frase que é cada um por si, Deus contra todos. Muita gente gosta de colocar. Aqui somos uns pelo outro e Deus agindo através de nós. No dia que a humanidade entender isso, a gente dá um salto evolutivo. O problema é abrir mão do egoísmo, né? A gente tem o hábito de achar que o mundo inteiro gira em torno de nós. O que as pessoas precisam fazer para eu me sentir feliz, para eu me sentir bem, para eu ter aquilo que eu desejo, para a vida ser conforme eu planejei, eu desejei. E, na verdade, o pensamento que a gente tem que ter aqui não é fácil. Eu estou falando isso, eu me vigio o tempo inteiro. O que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso ser útil pelo outro? Aqui na Terra, eu já falei, a gente tem. Todos nós temos dois propósitos quando viemos aqui para a Terra. Um é evoluir moralmente, intelectualmente, é progredir. E o outro é servir ao outro. Como? Cada um tem o seu caminho, mas todos nós temos que fazer isso invariavelmente. Então, antes da gente pensar e ficar chateada, porque o outro me fez sentir assim, porque o outro falou isso de mim, porque o outro fez isso ou fez aquilo, não. O outro não tem que fazer nada por nós, é a gente que tem que fazer pelos outros. É a oração de São Francisco. Está tudo aí, gente. É porque a gente não tem ainda capacidade de compreender. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, pensamento contínuo, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Como é que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda conversam com a gente? Intuição, 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 intuição. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde aparelhos especiais à voz ou à figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca de radiotelefonia e na televisão. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse livro faz parte. Eu falei que aqui ia ser vida real, isso é vida real. Esse livro Evolução em Dois Mundos foi escrito em 1950 e está falando de coisas atuais. Bom, é isso. Depois eu leio, termino de ler o resto. Aqui agora meu coração está aos pulos, porque algum abençoado veio cá e me deu um susto. Mas é assim mesmo, são os meus anjinhos que adoram brincar e se divertir. A vida é alegria e isso faz parte. Um beijo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, deixem um comentário, curtam, comentem. Distribua para todo mundo. Não tenha vontade que isso viralize para muita gente. Na verdade, eu queria que isso viralizasse para um monte de gente, que ajudasse um monte de gente. E além de ajudar as pessoas, eu pudesse ganhar dinheiro. Mas o mais importante é que chegue a quem precise. E eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte, os bons espíritos irão fazer as deles. Se o conteúdo for bom,
Se eles quiserem usar, eles vão fazer chegar quem precisa. É isso. Um beijo. Depois